E aí, pessoal do canal do Pedroca, beleza? Tô trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal, dessa vez do deck profile, né? O meu deck que eu tô utilizando e que eu tô curtindo muito jogar, que é o deck do Mimigu, tá? Pra quem não sabe, esse deck é um deck exclusivo TCG, significa que o pessoal do OCG ou da Ásia, mais especificamente, não tem acesso a esse deck, tá? Eles não têm esse deck. Esse é um deck que veio na coleção Rage of the Abyss, a segunda parte, e a primeira parte veio no Infinite Forbidden, né, que é o Infinito Proibido, que foram as duas coleções anteriores a essa que a gente está atualmente, que é a Supreme Darkness. E esse deck, ele conta com uma estratégia muito legal, que é basicamente em 2024/2025 um deck de flip, tá bom? Então cada um dos cards que a gente tem aqui, dos monstros Mimigu, tem características de flipar a si mesmo e aí ativa um efeito e aí esse efeito vai resultar em alguma coisa, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo apenas algumas características do deck, né? Como por exemplo, quais são as proporções de cartas que eu estou usando. Lembrando que eu estou usando um deck com 42 cartas nesse momento, né? Essa é a melhor build que eu achei até agora, apesar de que eu quero modificar ela um pouquinho para colocar um pouco mais de hand trap, como vocês podem imaginar pelos meus outros vídeos. Mas, né, eu não vou entrar tanto em detalhes do que cada um dos monstros faz, beleza? Então vamos começar, vou passar pelo deck principal. Eu tô com 3 do dragão, 3 do carniçal, do arquidemônio, 2 da fada, 1 do Cerberus, 1 do slime e 1 do rei. Beleza? Esses são os monstros que a gente está utilizando. Aí eu tenho 3 do campo, né? 1 da transformação campal. 3 da criador, né? Que é esse baú, que é a melhor carta do deck, na minha humilde opinião. 1 do encanto mini carniçal. 1 do quarto mini carniçal, e aqui a gente encerra a parte de Mimigu, tá? Aí eu tô rodando uma pequena engine de Castira, que pra quem já viu o vídeo do Fire King, sabe que eu tô utilizando 2 unicórnios e uma Birth, que acabam sendo alguns extensores do meu campo de Mimigu. Eu tô utilizando 2 Triple Tactic Talents, que nesse deck em específico tem umas interações bem bacanas, inclusive o unicórnio tem interações legais. Como todos os monstros do Mimigu são level 1, eu tô usando uma 1 por 1, que acaba me dando acesso à engine de Mimigu. Tô usando uma Khaled para as minhas jogadas passar, e agora as Hand Traps eu uso 3 Dimensional Shifter, né? 3 da Ghost Mourner, 3 Ash Blossom, 3 Nibiru e 3 Infinite Impermanence, beleza? Então esse é o deck que eu estou utilizando, tá legal? E agora vamos para o Extra Deck, beleza? Contando com o Exceed, né? Esse deck é principalmente focado no Exceed, mas dá para jogar bastante com ele pela linha de links. Com um trono do mini carniçal, um mini carniçal gigante, um pássaro ondulado, que é uma carta que saiu nas últimas coleções, e esse aqui tem uma sinergia muito boa com o deck, que ele permite você flipar uma carta do oponente, uma maga nerfada, um arsenal divino Zeus, uma Lyrilisk, um do Access Code, a Rita, Almirage, a IP, o nosso querido Anima, ASP, um Cavaleiro Unicórnio, um Cavaleiro Fênix e um Cavaleiro Griffon, beleza? Tem algumas opções para esse deck, né? Você pode, por exemplo, querer colocar outras hand traps, você pode querer colocar Prosperidade, o Veilor é bom e o Ogre também, o Draw também, apesar de que essas cartas e o próprio Ogre acabam conflitando com o fato do deck ser um deck de shifter, beleza? Aí agora eu vou fazer um pequeno corte, que é para vocês poderem ver mais ou menos, eu vou explicar por cima o que essas cartas fazem. Beleza, então falando sobre a engine do Mimigu. Basicamente, esses são monstros que você vai falar assim, você vai colocar eles face down no campo do seu oponente, sim, no do seu oponente, e aí você vai ativar alguns efeitos para eles virarem para cima. E quando eles viram para cima no campo do seu oponente, todos os monstros do Mimigu vão resolver um efeito primeiro,
e depois eles vão vir pro seu lado do campo. Então, vou começar falando do dragão. O dragão, ele vai fazer assim, ele vai estar no campo do seu oponente, aí se você ativar algum efeito pra ele virar, ele vai virar pra face pra cima e vai falar assim, destrua todos os monstros face pra cima no lado do seu oponente. Então ele é como se fosse um Raigeki, e aí depois ele vem pro meu lado do campo, entendeu? Depois eu tenho o Archfiend, que ele faz assim, né? O Cria-Demônio, o Arquidemônio, ele basicamente fala: o oponente tem que jogar uma carta fora, ele descarta uma carta da mão dele, e eu compro uma carta nova do meu deck. Então, esses são os efeitos que eles ativam no campo do adversário. Essa fada aqui, ela não deixa o meu oponente... ela ativa e vem pro meu lado, só que além disso, o meu oponente não pode ativar efeitos de monstros invocados por invocação especial da mão, beleza? Esse aqui, quando ele é desvirado no campo do meu oponente, ele vai ativar o efeito, que é invocar um Mimigu do meu lado do campo. Então ele vai vir e ele vai invocar mais um. Esse Cerberus, ele vai banir as 3 cartas do topo do deck do meu adversário, e se tiver um monstro entre elas, ele entra pro meu lado do campo, esse monstro. Além do Cerberus entrar também. E esse aqui, o mestre, basicamente, na fase do meu oponente, ele pode virar uma carta pra face pra cima. Então ele ativa esses efeitos de flip. É um efeito rápido, né? Só na fase de espera, na fase principal, perdão. E além disso, ele não pode ser destruído por efeitos de cards e nem em batalha enquanto eu controlar um Mimigu, ou enquanto o meu oponente controlar uma carta face down. Essas magias, basicamente, elas vão falar assim: revele 2 Mimigu do seu deck, e aleatoriamente, então você tem que jogar um dado, você vai decidir, um vai pro seu lado do campo, o outro vai pro lado do seu oponente, entendeu? E aí na resolução você pode invocar um monstro Mimigu da sua mão, tá? Antes de eu avançar, eu vou falar um pouquinho mais sobre as outras cartas, né? Sobre os efeitos que elas têm quando eu invoco elas do meu lado do campo. Começando pelo dragão. Quando eu jogo o dragão, eu posso buscar uma magia ou uma armadilha do Mimigu. O Archfiend, eu posso virar uma carta do campo do oponente. Então, meio que eu quero acessar ele para poder começar os efeitos de flip. Essa aqui, eu posso dar a invocação especial dela da mão se eu controlo um Mimigu. Esse aqui, se o meu oponente controla mais monstros que eu, ele entra por invocação especial. Esse daqui não deixa meu oponente dar alvo em cartas de magia e armadilha do meu campo, que seja um Mimigu. E aí, além disso, eu tenho o nosso querido mestre, que eu já falei todos os efeitos dele. Tem mais cartas de Mimigu, né? Tem o guerreiro, que eu posso mostrar pra vocês daqui a pouco, mas eu não tô utilizando ele no momento, tá? Desculpa, o Cerberus eu só posso proteger as magias. E aí, isso aqui, se meu oponente fez uma invocação especial no turno dele, no campo dele, eu posso flipar um monstro do campo dele. E aí eu tenho as magias de campo, tá? Junto com a Terraforming, que vai buscar as magias de campo. O que elas fazem? Primeiro, se o meu oponente controlar uma carta face down, por modo de defesa do lado dele, ele não pode fazer invocação normal naquele turno, e invocação especial não pode atacar no turno que foi invocado. Além disso, né, ele faz com que os Mimigus que não forem invocados nesse turno ganhem o ataque, a defesa somada no ataque. E ela também permite que eu procure um monstro no Mimigu toda vez, todo turno, tá? Então é uma carta bem de controle. Isso daqui, basicamente, essa magia, se eu fizer um flip no campo do adversário, eu posso invocar uma carta do extra deck do meu oponente, se ela puder ser invocada. Se não, eu bano. E essa armadilha aqui, eu posso colocar um monstro Mimigu ou com a face para cima do meu lado do campo, ou virado para baixo no campo do adversário. E aí na resolução eu posso virar uma carta para baixo do meu oponente, além do que eu posso banir essas 2 cartas do meu deck, do meu cemitério, perdão. Essa aqui eu flipo uma carta do oponente, e essa aqui eu pego tantos monstros Mimigu para minha mão quanto eu quiser. E aí, por que eu tava falando inclusive do Castira, né, que são uma micro-engine que eu tô levando nesse deck, e por que o Talents tem uma interação especial nesse deck? Porque o Talents, ele precisa que o seu oponente ative o efeito de um monstro, né, para ele poder ser ativado. Então, suponhamos que eu coloquei esse monstro do lado do meu oponente, aí eu flipei ele de alguma forma e ativei o efeito dele, é como se o meu oponente estivesse ativando esse efeito, então ele liga a minha Talents. Ao mesmo tempo que o Castira também precisa, para ativar seus efeitos, que o meu oponente ative um efeito de monstro ou que esse monstro batalhe. E aí, fazendo isso, eu consigo banir
cartas do extra deck do meu oponente. É bem bacana essas interações, elas fortalecem muito o deck. Eu acho que o deck ficou bem mais forte com a chegada desse monstro Exceed que eu falei pra vocês, que é um monstro de rank 1, né? Você faz com 2 monstros de nível 1 e ele pode flipar uma carta do seu oponente. Então ele permite que você faça esse flip caso você comece meio parado. No mais, falta explicar esses 2 monstros aqui de Mimigu, que é um é o Trono, o outro é o Mini Carniçal. O gigante. O trono ele vai fazer basicamente o seguinte: ele pode invocar o rei do seu deck, da mão ou do cemitério. Ele pode também se equipar no rei, e aí o rei ganha mais 1000 de ataque. E ele também, quanto mais matérias ele tinha ligadas a ele, quando ele se equipa ao rei, ele vai fazer cartas voltarem para a mão do seu oponente. Esse daqui, se o meu oponente tiver uma carta virada para baixo, quanto mais cartas ele tiver, eu posso tirar matérias de trás dele e destruir cartas viradas para cima no campo. E aí, para cada carta destruída, meu oponente toma 1000 de dano. Além disso, meus Mimigus normais, que não são XYZ, podem atacar diretamente. E ele também consegue, quando ele é invocado, buscar uma carta qualquer Mimigu, o que é bem forte. Aí, somente para complementar, né, eu vou mostrar aqui para vocês as outras cartas Mimigu que eu tenho. Então eu tenho um segundo quarto, tenho mais Limo, mais uma fada, outro mestre. Tem essa armadura aqui, que eu não me atentei tanto aos efeitos dela. Ela é um stender, né, da mesma forma que esse daqui, quer dizer, ele estende o meu campo, e essa fadinha aqui. E aí tem a bifurcação, que basicamente faz com que o meu oponente vire, né, uma carta ou me dê 2 draws. Assim, não é uma carta muito útil, somente pelo fato que você acaba tendo que usar essa carta e um Mimigu, aí você troca 2 cartas por uma, então por 2, né, no fim das contas, então não é tão interessante. A única coisa interessante disso é que você consegue pegar uma outra dessa, banindo essa do cemitério, né? Então ela meio que se recicla. Então você faz 2 cartas virarem 3. E aí é isso, basicamente, né? O deck é isso, assim. Vocês podem ver que tem uma engine bem interessante. Quem diria, né? Flip é uma das primeiras mecânicas, na minha opinião, assim, de efeito que eu me lembro de ter aparecido no Yu-Gi-Oh! E de alguma forma o pessoal conseguiu fazer isso aqui funcionar, né? Em 2024/2025, né? Então tornou o deck viável novamente. E aí com aquelas engines que eu mostrei e com as tanto de hand trap, o deck torna-se novamente um deck interessante. E eu acho que assim um deck bem competente naquilo que ele faz, assim. Mas aí me digam vocês, já tinham ouvido falar do Mimigu, o que vocês acharam? Eu vou trazer duelos com o Mimigu em breve, tá? Eu ainda não consegui gravar duelos com o Mimigu, mas em breve eu vou estar trazendo e vocês vão ver o quão divertido esse deck é, beleza? Enfim, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha com algum amigo aí. E é isso, beleza, pessoal? Valeu, falou e até mais.